Afrika, melupakan isu tumelayo Israeli tanah yetu kosi singelela sina nusa polayo kosi singeleri Afrika mana pagan isu tumelayo Israel tanah yetu kosi singelela tina nusa polayo Samoya singelela Samoya singelela Samoya singelela tina nusa polayo Samoya singelela Samoya singelela Samoya singelela tina nusa polayo Peraí, tem alguém abrindo o áudio? Olá! Oi! Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Acabamos de ouvir o grupo musical, o vocal Cuíba, né, que acabou de fazer essa linda apresentação. E hoje estamos dando continuidade ao nosso sarau, né? O projeto hoje estamos dando continuidade ao nosso projeto África na Literatura, mas antes de apresentar o projeto, eu vou pedir novamente para o vocal Cuíba cantar para a gente. Tá bom. Ok, tudo certo. Kumbaya. Vamos lá. Normalmente o pessoal sempre pergunta o que significa Cuíba, né? Como não temos muito tempo para nos apresentar, nós somos angolanos e Cuíba significa louvor, tá? Então, vocal Cuíba significa vozes em louvor. A próxima música que nós vamos cantar aqui, ela tem o tema Kumbaya, tá? Que ela significa eis-me aqui. E espero a vossa atenção. Alguém canta o Senhor Kumbaya. Alguém louva o Senhor Kumbaya. Alguém canta o Senhor Kumbaya. Alguém louva o Senhor Kumbaya. Kumbaya, 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 Kumbaya. Kumbaya, 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 kumbaya,
Valeu! Arrasaram, vocês arrasaram. Maravilhosa. Então, para quem estão nos assistindo, hoje estamos dando continuidade ao nosso sarau, ao nosso projeto África na Literatura. O nosso segundo sarau via online, né, devido a essa situação que estamos vivendo. E é sempre bom relembrar que o projeto África na Literatura é um projeto patrocinado pela Secretaria Municipal de São Paulo. E o projeto tem como objetivo divulgar a diversidade da cultura africana, né, através de saraus litero-artísticos que vão trazer discussões sobre diversos romances de autoria africana. E hoje eu estou fazendo a mediação, né, do sarau, mas temos atrás um grupo bem dinâmico de 5 pessoas maravilhosas dando apoio nos bastidores. Um abraço a todo mundo aí, né? E a novidade hoje é que temos entre nós o famoso grupo musical, o Vocal Cuíba, né, que acabamos de ouvir, né, logo no início, né? Então, o Vocal Cuíba é um grupo formado por cantoras e estudantes angolanos, né?
É um grupo que tem um rico repertório musical, a capela, né, de raiz africana, né? E é um dos primeiros grupos a possuir essa categoria na cidade de São Paulo. E mais uma vez, muito obrigada. É uma honra receber vocês aqui. E antes de chamar as nossas convidadas, vou pedir de cantar, de fazer uma capela, né, para a gente. Vamos lá. Da Muito obrigada. Acabamos de ouvir essas lindas vozes, né, do vocal Kuimba. Muito obrigada. E agora eu já vou chamar as nossas convidadas. Vamos tirar aqui. Hoje temos a honra de receber a Mariana, né? Temos a honra de receber a Mariana Santos de Assis, minha colega de faculdade, professora e doutoranda em Teoria e História Literária pela Unicamp. E temos também a honra de receber a Karim Passo, cientista social e pesquisadora no Núcleo de Novos Estudos sobre Desigualdade Social. Então, como eu já falei, o nosso bate-papo de hoje é sobre Baratas, né, da escritora ruandesa Scholastic Mukasonga, uma das sobreviventes do genocídio do Ruanda, de 1994. E Mukasonga é uma escritora que está ganhando espaço
no meio acadêmico através das suas obras e foi convidada, se eu não me lembro, se eu não me engano, foi convidada na Flip de 2017, né? E ela é autora de mais de oito livros laureados na França. E entre eles temos A Mulher de Peixe Descalço e Nossa Senhora do Nilo, que, aliás, tem um filme. E temos Baratas, que é o objetivo de hoje, do nosso bate-papo, que é um romance de teor bibliográfico, em que a autora faz o relato de um longo e doloroso processo de exterminação do povo Tutsi, causado pelo conflito étnico que acompanhou a história do país desde o período colonial. E, para não demorar, vou dar a palavra às nossas convidadas, né, para nos falar um pouco mais sobre essa literatura pouco conhecida, que traz, né, as premissas de uma das maiores catástrofes do século XX. E, mais uma vez, agradecemos pela presença de vocês, agradecemos também todas as pessoas que estão nos acompanhando. E outra coisa que eu ia esquecer mesmo é que hoje vai ser sorteado o livro Baratas, né? E pedimos que o sorteio vai ser para os 10 primeiros pessoas a fazer os comentários. Então, pedimos para os nossos seguidores entrar na live e fazer os comentários para concorrer ao livro. Então, para não demorar, eu vou deixar a palavra a Mariana. Mariana, você pode começar, né, fazer as primeiras considerações, né, sobre esse livro. Obrigada, Providence. Obrigada, né, ao coletivo pelo convite, né, foi uma honra, assim, eu me senti muito honrada e é um desafio, né, não confesso que não é fácil, né, tá aqui com vocês, Karine, né, bom conhecer aí, tenho certeza que a gente vai fazer um debate muito bom, porque o livro é realmente excelente, assim, excelente, é uma leitura difícil no sentido do impacto emocional, assim, mas é uma linguagem muito tranquila, é um livro agradável de ler do ponto de vista linguístico, mas muito inquietante, né? Não é um livro, é um livro para provocar uma série de sensações e emoções, as mais diversas. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar, né? A gente está falando de literatura aqui, e quando a gente pega um livro, ainda mais que trata de uma questão social tão relevante, tão impactante para a história do mundo, a gente tende a olhar muito diretamente para isso, né? E quando se trata de uma produção da literatura negra, principalmente, já tem um tempo, hoje é óbvio a gente está mudando um pouco isso, né? Já existe um estudo literário um pouco mais cuidadoso dessas obras, mas ainda muito aquém da grandeza da produção, né, literária negra e africana. Eu, por exemplo, tive toda a minha formação na Unicamp, eu comecei a conhecer literaturas africanas muito recentemente, bem depois que eu já me formei. Durante o meu mestrado foi que eu comecei a conhecer, e conheci por conta do contato com a militância, o que me levou à literatura negra produzida principalmente no Brasil, e aí eu fui buscando outras fontes. Então ainda então tenho que dar parabéns para vocês por essa atividade, porque é importante mesmo que as pessoas saibam, né, que o continente africano, inclusive, coleciona prêmio Nobel, não é uma literatura que a gente está discutindo aqui porque a gente acha que deve ser incluída porque é nossa opinião. Não, ela é reconhecida, inclusive,
pela crítica hegemônica, né? Então, acho que vale a pena um olhar literário um pouco mais cuidadoso, né, para esse livro. Óbvio que a gente sabe que a literatura também é política, como toda produção humana, ela é política, é ideológica, então esses pontos não devem ser descuidados, né? E é evidente que, lendo Baratas, a gente não pode fugir da questão do genocídio de Ruanda, mas eu acho que o papel da crítica literária, da história literária, é entender a relevância dessas produções para a literatura, né? E pensando a relevância da literatura para o conjunto da sociedade. E uma coisa que é importante desse papel da literatura é conseguir, principalmente desses textos, né, que trazem, que falam diretamente de fatos históricos, a literatura traz para a gente a possibilidade de ver a perspectiva do sujeito daquele determinado momento. Então a gente estuda, né, na história, na sociologia, na antropologia, os fatos, os dados, as estatísticas, as datas, os principais nomes, mas essas pessoas não têm uma personalidade, né? Não tem rosto, não tem uma família, não tem, a gente não sabe como de fato isso impactou a subjetividade dessas pessoas. E a literatura que cumpre esse papel, né? A literatura transforma a estatística em sujeito, né? E eu acho que isso a literatura negra tem feito de uma maneira muito importante e bonita, né? Bonita no sentido bem amplo da palavra, né? Porque o livro é muito bonito, sim, embora seja terrível, né? Toda a história é terrível, e ela traz essa visão de dentro, né? Então a gente finalmente pode entender de que modo que essa atrocidade que ocorreu mudou de alguma forma a vida, as vivências, as sociabilidades desses sujeitos, né? Do ponto de vista político, o livro, óbvio, é um relato importante, né, do ponto de vista histórico, e ele é também um alerta para a sociedade, né? O que eu fui percebendo ao longo da história é que, como é assustador, aquela história do sapo, que você coloca ele na água quente, ele pula, mas você coloca na água fria e esquenta, ele vai ficando, ele não percebe e morre. E eu acho que hoje no Brasil a gente está vivendo algo muito parecido com isso. A gente vai vendo o ódio crescer em volta. Primeiro a gente ignora, porque é coisa de gente louca, né? Quem odeia assim deve ser ignorado. E depois, a gente, sem perceber, já assimilou. O ódio já faz parte da gente, já nos constitui, já é verdade, passa a ser verdade, né? E isso foi uma das coisas que mais me assustaram, assim, no livro, né? Ver como que, lendo o livro e olhando para a nossa postura, né, na sociedade hoje, como que a gente vai vendo as coisas acontecerem e vai protelando a reação, né? Demora muito para que a gente acorde e fale, olha, isso realmente é muito grave, né? E quando a gente percebe, muitas vezes, algumas pessoas já assumiram aquilo como verdade e passam a impor aquilo das piores maneiras possíveis, né? Eu acho que essa experiência em Ruanda deveria servir para isso. E eu acho que esse livro, Baratas, ele traz essa lição de uma maneira muito forte, né? E como que isso muda, né? É bom falar desse livro porque eu não corro risco de dar spoiler, eu odeio dar spoiler, odeio contar final de livro. Então, como na primeira página ela já fala que ela está na França com 2 filhos, então pronto, não tem spoiler, tá? E todo mundo conhece, tá? Então não corro risco de dar spoiler. E aí ela já começa falando sobre a dor que ficou. E aí eu acho que a dor maior, assim, acho que é uma coisa que é realmente assustadora, é a culpa que ela sente por sobreviver. E como essa culpa por ter sobrevivido, ela tá em todas as pessoas, né? Os que sobraram, né? Os que sobreviveram, os que conseguiram, enfim. Não há uma vitória, não há uma celebração, a vida não é celebrada mais, né? A vida deixa de ser celebrada. E a passagem, por exemplo, em que ela fala que ela
ouve sobre o genocídio, porque é curioso que as pessoas falam do genocídio de 94, né? E aí sempre que a gente faz uma pesquisa mais superficial, 1994, genocídio, não sei o quê, a gente fala, nossa, que loucura, né? Sim, de repente as pessoas surtaram e mataram 800 mil pessoas. E quando a gente vê o processo, né, de construção disso, a gente entende quando ela diz, quando ela ouve, né, sobre o que aconteceu em 94, ela fala, finalmente, que ela teve uma sensação de alívio, né, aconteceu. E aí a gente retrocede no livro inteiro, desde o começo, a gente fala, é verdade, eles estão desde os anos 60, vivendo com a morte ali, à espreita. A morte estava o tempo todo, assim. Ela ia acontecer em algum momento, né? Ela acontecia regularmente e dá um alívio, porque ele pensa, acho que agora acabou, agora eu já sei, a minha família acabou, e a minha história acabou, o meu povo acabou, né? Isso é uma coisa bastante assustadora, né? Você pensar que você vai ter que viver o resto da sua vida carregando a culpa por estar viva, né? Eu acho que é o auge do genocídio que vem sendo empreendido com a população negra e o continente africano. Acho que esse foi o ápice, assim, eles conseguiram colocar uma condição da pessoa rejeitar a própria existência em um nível material, né? Você realmente não quer estar vivo, né? E ela e o irmão, o André, que eles foram escolhidos, né? E aí a gente entra num aspecto que é muito bonito no livro, né? E que é algo que acho que só a literatura mesmo consegue fazer, que é mostrar esse aspecto positivo, né? É lindo ver como o povo criou uma unidade, né? A comunidade e a família assume um papel assim sem precedentes, né? Porque quando ela, por exemplo, entra para a escola lá que só tinha 4 vagas, era um número reduzidíssimo, né? O acesso a esse nível de escolaridade. E todo mundo se mobiliza e todo mundo celebra, né? É uma vitória coletiva, né? E isso também é uma outra mensagem que eu acho muito bonita do livro, que é como que uma situação extrema de opressão também leva a saltos de consciência a um nível de organização política revolucionário. Né? Ali aquela comunidade que se criou, ali no caso em Miamata, né, que era onde ela estava, muito provavelmente isso aconteceu em todos os lugares, né, porque acho que a necessidade de não só de sobreviver, e aí isso é interessante, porque na verdade eles já sabiam que eles iam morrer. Todo mundo sabia, porque era só uma questão de tempo, de oportunidade ou do pretexto perfeito que foi o que aconteceu. Não era só sobreviver, eles precisavam garantir uma vida, mesmo naquele caos. Alguma humanidade precisava estar garantida, né? E aí o acesso à formação, a possibilidade de ter uma profissão, em alguma medida isso oferecia essa humanidade que vinha sendo tirada, né, com todo aquele discurso das baratas, né, das mienses, e que é todo o discurso eugenista branco que se reproduz ali daquela maneira muito horrível, né, muito desprezível. Só que quanto mais essa opressão se intensifica, mais a resistência também se intensifica, né? E não é essa resistência só, a gente precisa arrumar comida, a gente precisa sobreviver. Não, a gente precisa viver, a gente precisa se sentir humano, se sentir relevante, né? E a única maneira, naquela condição, era através do outro. É quase que o fim do outro, não existe mais o outro, né? Só existe o nós. Então, se um sobreviveu, se um venceu, um conseguiu, toda a comunidade conseguiu, toda a comunidade sobreviveu, e ela fala isso com todas as letras, né? A família diz, né? Você e o André precisam sobreviver, porque aí a família
vai sobreviver também através de vocês, né? E aí o prêmio por essa escolha é carregar eternamente esse fardo de estar vivo enquanto todos os outros estão mortos, né? Então, eu acho que o livro, ele traz uma série de lições, né, para a gente aprender, e até não só para a gente aprender, mas para nós olharmos para a nossa história de uma maneira diferente, né, que a gente olhe um pouco mais para a nossa história e perceba como esses momentos de fato acontecem. Quando a gente pensa nas comunidades, por exemplo, nas favelas no Brasil, pelo Brasil afora, nesse momento da pandemia, né, desse abandono governamental, como que esses grupos se uniram e criaram meios para poder se manter, né, os cursinhos populares, enfim, todas essas organizações que tentam, em alguma medida, manter viva essa humanidade, trazer de volta isso que a opressão tenta tirar, né, ao longo de toda a história, né? E isso num contexto de um genocídio, né, desse discurso racista muito intenso e dessa política de extermínio extremamente violenta, né, de extermínio físico, né, de você acabar com aquelas vidas, com aquelas existências, com aquelas pessoas, né, isso se torna ainda mais relevante. Então, eu acho que esses são alguns pontos que eu acho que, óbvio, né, além de toda a questão política que há por trás disso, né, todo o papel do colonizador na construção disso tudo, que eu acho que a Karine deve falar um pouco mais sobre isso. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, justamente porque a Karine está aí. Eu queria muito que eu acho que é importante a gente incentivar as pessoas a lerem um livro literário, primeiro como literatura, primeiro para ter esse momento de apreciação estética e poder enxergar essas subjetividades, né? Poder enxergar, por exemplo, essa beleza que ela traz e que nós, mesmo estudando tudo o que aconteceu, todo o genocídio, ainda que haja estudos sobre a força do povo Tutsi e a frente revolucionária e tudo mais, os rebeldes, né? A gente ainda não consegue ter a dimensão do impacto emocional e psíquico que esse tipo de tragédia, não sei se a gente chama de tragédia, né? Que esse tipo de fato, né, pode causar na vida, na existência dessas pessoas, né? E também a questão do processo histórico, né? Isso não acontece de uma hora para outra. Eu acho que essa maneira como a mídia divulga o genocídio de Ruanda é extremamente prejudicial também, porque fica parecendo uma coisa, pessoas selvagens agem de maneira selvagem, né? Do nada eles agiram assim, ninguém tem nada a ver com isso, né? Ainda que seja o discurso dele seja todo o discurso eugenista que embasou o final do século XIX e quase todo o século XX, eles, como sempre, lavam as mãos e mostram como se fosse algo normal. Acho que prestar atenção nesse processo histórico é importante do ponto de vista social, e prestar atenção nessas pessoas, personificar a vítima é importante, né? Mostrar que ali há um ser humano, né? Eu costumo falar isso sobre a Carolina Maria de Jesus. Acho que a Carolina, ela mostrou pra gente que a pessoa da favela, que na favela tem pessoas. Aquela pessoa que revira o lixo é uma pessoa. Ela tem sentimentos, ela pensa, ela tem família, ela tem sonhos. E quando a gente não enxerga isso, a gente não está matando só uma pessoa, a gente está matando sonhos, a gente está matando projetos, ideias. A gente poderia ter matado uma grande escritora, né, um grande médico, que poderia ter morrido. Porque eu acho que é uma responsabilidade de todos, né, de todo o conjunto da sociedade. Então, eu não sei se ainda estou dentro do meu tempo, se eu falo mais, se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Tá, tem tempo, Providence, ainda? Sim?
E aí a questão da família, né? Primeiro essa família estendida, né? Como eu falei, que eu acho que se torna mesmo uma família estendida, a comunidade se torna uma família estendida. E a família dela mesmo, né? A família da Mokasonga é uma família também muito... tem um papel muito importante na história, né? Eu me identifiquei muito com ela, principalmente pelo o pai, né? Que era obsessivo com essa coisa da escola, que tinha que estudar, e não sei o que. Eu me identifiquei muito com meu pai, era muito obsessivo com isso também. A gente tem que estudar, e minha mãe também tem que estudar e tem que estudar, porque a única forma, né, de escapar dessa condição é mostrar que você consegue, que você pode vencer, e esse discurso também, eu acho que ele é um pouco desconstruído no livro, porque ela fala, né, da igreja, a igreja que ele tinha a garrafa lá da bebida, que era a bebida do rei, e ela questiona, né, fala assim, isso não parece ser uma coisa muito boa, né, pra gente, né, eu não sei que benefício que pode ter, né, qual é o benefício da gente seguir achando que a salvação está nesse caminho ocidental, né, será que são eles mesmo? Tanto que quem resolveu o problema em Ruanda não foi o Ocidente, né? Que se eles fossem ficar esperando pela intervenção ocidental, né? Não teria sobrado ninguém, né? Sabe lá o que teria acontecido. Então, essa ideia da importância da auto-organização e do fortalecimento da comunidade, eu acho que fica ainda mais intensa quando ela fala a respeito dessa família, né? Que se sacrifica, né? Vários membros da família acabam se sacrificando para que alguém consiga sobreviver e consiga viver com o mínimo de humanidade ainda, né? Então, eu acho que... E aí tem uma cena que eu acho que é a cena que eu mais lembro, assim, eu acordo com a imagem na minha cabeça, né, que é de quando ela vê a mãe, a última vez que ela vai para Ruanda, que ela vai com o marido, os filhos, consegue visitar os pais, e ela acaba só ficando uma noite, porque, enfim, a mãe arrumou uma desculpa que as crianças não iam se acostumar com a comida, iam estranhar para eles irem embora, mas sabia que era porque os vizinhos estavam olhando, e ia ser perigoso para eles e para a família também. Então, e ela precisou deixar mais uma vez a família para trás, né? Isso acontece antes também, quando ela consegue atravessar a fronteira, depois ela dá um jeito de voltar para ver a família, e aí ela vai embora de novo. Então, há vários momentos, e esses momentos, né, do rompimento com a família, parece que vai reforçando o peso, né? Ela deixou a família para trás diversas vezes. E aí ela tenta o consolo da justificativa da própria família, que ela precisava sobreviver, né, para poder dar seguimento à história e à ancestralidade. Então, a gente percebe que a dor não é só a morte física, né? Tem a tortura, os estupros e toda a violência que aconteceu, né? Isso é só uma parte. E quando a gente vê o tamanho do sofrimento psíquico, essa parte fica quase menor. Parece até que é menor, assim, de tão terrível que é, né? Depois eu fui ver outros relatos e vi uma entrevista dela também, da autora, né? Eles têm o mesmo olhar, é um olhar vazio quando eles começam a falar sobre o acontecido, né? Eles têm um olhar vazio e, eu não sei, uma coisa meio de dúvida, meio de dor, assim, não é dúvida, é descrença, né? Parece que ainda fica pensando, não é possível que isso tenha acontecido, né? Não é possível, mas é. E aí, então, esse tipo de relato é importante para a gente entender que é possível. Aconteceu e é possível que aconteça novamente, sim. E a gente precisa estar atento para isso, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Né? E ter essa sensibilidade, né? Que a gente não perca essa capacidade eu não sei nem se é empatia, mas
de sofrer mesmo, de fato, com a dor do outro, né? Claro que ninguém que não tenha passado por isso nunca vai imaginar o que é, eu não faço a menor ideia, mas perceber o tamanho desse sofrimento é importante. Além dos dados, além das estatísticas e tudo mais, entender o sofrimento que isso causa e se revoltar diante desse sofrimento, eu acho que é importante, ainda mais nesse momento de tanto ódio, de tanta, sei lá, de tanto absurdo político que a gente está vivendo. É importante que a gente leia esse livro e tente se compadecer um pouco mais, porque geralmente a gente lê esse livro e dá uma revolta automática, aí você fica com ódio dos Hutus. Então o problema são os Hutus, eles são os malditos, os assassinos, quem é o vilão, quem é o mocinho nessa história? Se eu fosse eleger um vilão, eu diria que é a Bélgica. Enfim, se há um vilão na história, é a Bélgica. Mas a gente já sabe que é sempre culpa do branco, do colonizador. Vamos pensar qual é o nosso problema. O nosso problema, né? O nosso problema é adotar o ódio do outro, né? O nosso problema é a gente abraçar o ódio do outro, abraçar a ideologia do outro, um discurso que não é nosso. O nosso discurso, e isso fica muito nítido no livro, o nosso discurso é da comunidade, é do apoio, é da família, é da unidade. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa história. Sempre foi assim, e tanto que os Exes falam, né, os Tutsis e os Hutus viveram muito bem durante séculos, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, eram apenas pessoas que viviam e dividiam o mesmo espaço. Mesmo a diferença econômica, pelo que eu ouvi, não era um problema. Então, esse ódio não é nosso, né? Não é. Não faz sentido. Então, assim, eu acho que é um livro necessário, acho que as pessoas devem ler. Quem estiver sofrendo muito com a pandemia, é melhor esperar passar para não entrar em depressão. Os psicanalistas já estão sobrecarregados, mas é fundamental, que esse livro precisa ser lido, precisa ser discutido, e essa história precisa ser contada assim, de diferentes perspectivas. Bom, acho que é isso. Gente, acho que deu Tá ok? Vocês estão me vendo? Que deu uma travadinha aqui. Arrasou, você deu uma lição. Tá tudo certo? Aqui. Você deu uma lição aqui. Eu fiquei assim. Não tenho palavra, não tenho palavra. Você falou uma coisa Obrigada. Que captou a minha atenção, né? Na hora que você estava falando sobre a lindeza, né? A parte linda da obra, né? E aí isso me fez refletir, né? Sobre, eu fiquei pensando na delicadeza da narrativa, né? Mesmo diante da brutalidade do tema, né? De toda toda essa violência, né? A delicadeza da narrativa é muito tocante, né? E dá para sentir uma certa entrega, né, à literatura, né? Uma certa entrega da romancista, da Mukasonga à literatura, como se ela tivesse assim uma missão a ser cumprida a despeito dessa dor, dessa agonia, que certas memórias lhes trazem, né? E acho que como todo mundo que já leu esse romance Baratas, né, deixa pelo menos a meu ver, né, deixa o leitor com um nó na garganta, né, e do início até o fim. É uma coisa muito impressionante, né, muito impressionante. E para não demorar, acho que eu vou deixar a palavra a Karine. Mas antes, gostaria de falar para os nossos seguidores, né, de deixar as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas e depois a gente encaminha para as nossas convidadas. Karine, você pode falar. Obrigada, Providência. Obrigada ao Coletivo Raízes pelo convite. Eu fiquei muito surpresa, né, de ter sido convidada para fazer o debate dessa obra. E, de fato, para mim é sempre muito complexo falar de literatura, né? Não é o meu campo de estudo, de vivência. A Mariana falou no início da fala dela que ela foi ter contato com a literatura e os autores negros no Brasil quando entrou na militância, e comigo foi a mesma coisa.
Então, eu vim de uma formação em ciências sociais, atualmente no mestrado em sociologia política, e eu não vou vendo no meu conteúdo programático uma identificação de autores negros, porque eu acho que a gente tem que pensar as marcas do gênero e as marcas da raça nas nossas produções, na literatura, nas questões acadêmicas, nas teorias sociais. Isso é um debate, assim, dentro da sociologia, absurdo, né? Um debate de disputa de narrativa sobre a gente falar. Existem marcas do gênero, sim, na construção das narrativas, na construção da teoria, e com a literatura não é diferente, né? Então, para mim é um desafio, porque o que sobressalta para mim, assim, no olhar, quando eu pego um autor negro, são alguns pontos de identificação que eu tenho com uma sócio-história, que é pessoal e que é coletiva também. Então, eu li o livro em virtude desse encontro, e falei, preciso dos outros 2 que estão traduzidos para o português, mesmo que eu já tivesse colocado a minha meta de quarentena, porque eu entrei no mood quarentena, né? Saí comprando um montão de livro que eu queria ler, e aí a gente não dá conta, porque, né, as demandas acadêmicas continuam, independente da quarentena. E aí eu falei, parei de comprar, terminei esse livro, eu falei, não tem como, não dá, eu preciso pegar os outros livros da Scholastic Mukasonga. E aí, para complementar a fala, né, eu fui ter contato com uma literatura dos autores negros no Brasil também, em virtude de militância, e agora por conta do Leia Mulheres, que é um movimento que existe no Brasil, e que aqui na minha cidade, eu moro em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, e aí um grupo de amigas trouxe o Leia Mulheres para cá, então a gente tem um grupo entre homens e mulheres em que a gente se reúne para ler um livro por mês, e a gente tem tido uma preocupação grande em ler mulheres negras. Então, por conta desse grupo, eu já li Conceição Evaristo, eu já li Chimamanda, eu já li Toni Morrison, eu já li Maria Firmina dos Reis. Então, assim, para mim é interessante pensar a partir desse lugar e pensar como que a militância e essas construções coletivas me trazem até aqui. Então, foi o primeiro livro que eu li, né, dessa autora, e eu vou tentar trazer aqui alguns pontos que para mim são subjetivos e políticos, talvez mais subjetivos do que políticos. Eu me identifiquei em vários momentos com a fala dela e eu não consegui não fazer um link com o Brasil o tempo inteiro, porque cada descrição e cada momento que, obviamente, né, não estou trazendo aqui uma fala de comparação, né, não se trata de comparar o que aconteceu em Ruanda com os aspectos do Brasil, mas, de alguma maneira, o sofrimento do povo negro ele vai sendo colocado quase que da mesma forma, só mudando os aspectos culturais de cada contexto e território, né? Porque se a gente pegar vários momentos ali de sofrimento daquela comunidade e a gente comparar com o que acontece, eu vou falar de contexto brasileiro, que é onde eu estou inserida, com o que acontece aqui no Brasil, existe uma identificação muito forte. Então, eu queria aqui, com essa fala, né, ressaltar em que momentos eu encontrei essa identificação com o Brasil e o que esse livro me trouxe também como reflexão, né? Eu acho que a primeira coisa que sobressai, assim, o meu olhar é a maneira minuciosa com que a autora consegue descrever perfeitamente todos os acontecimentos, assim, ela faz uma descrição quase que do movimento, do que acontece a cada ponto. Então, eu lembro de uma passagem que ela vai falar, por exemplo, de um momento, enquanto o pai dela lia a Bíblia, se eu não me engano, acho que lia uma passagem da Bíblia, e aí ela descreve, ele pegava o óculos de tal maneira, em tal lugar, e assim ele lia. Eu falo, gente, que memória é essa, tão potente, que faz com que ela consiga descrever em detalhes objetos, situações, sentimentos, subjetividade, comunidade, e em toda a fala da autora, ela vem trazendo esses aspectos de descrição de maneira muito completa. E aí, o livro me trouxe também uma percepção, me lembrou, na verdade, uma leitura que eu fiz ainda na graduação, quando eu fui fazer uma disciplina de memória e saberes coletivos. Eu tive a oportunidade de ler o Pierre Nora, que não está no meu conteúdo programático de ciências sociais, mas estava ali naquela disciplina. E aí ele vai fazer as diferenciações entre história e memória. E ele vai dizendo que a história é sempre é algo incompleto daquilo que não existe mais, né? Daquilo que está no passado. E a memória, ela é presente, ela é vívida porque ela está aqui sendo colocada e relembrada o tempo todo, mas ela está também à disposição dos esquecimentos. Então, a gente pode falhar enquanto memória e esquecer
alguns aspectos, e a história está lá. A história seria, então, um discurso sobre essa memória. E aí, quando eu vou lendo o livro, a sensação que eu tenho é que a autora conseguiu trazer esses dois aspectos que eu li só um texto do Pierre Nora, claro que eu não estou aqui fazendo um grande intertexto, mas essa noção de memória e história, ela traz a memória. Quando ela solidifica isso através do livro, ela está pegando esta memória que está à disposição de possíveis esquecimentos e que, para que não se esqueça mais, a gente tem aqui em descrição de detalhes, né, de tudo que aconteceu, de maneira que é acessível a todas as pessoas em vários lugares do mundo. Então, se existe um problema com a constituição da memória, ela resolve esse problema porque ela traz o livro. E se existe um problema com o discurso sobre a memória, que seria então a história, ela traz o discurso dela, de sujeito ativo, que esteve ali o tempo todo participando desse processo. E aí me veio um link completo com o Brasil, assim, que eu tomei conhecimento recentemente, que Ruanda é um país que se desenvolveu muito bem economicamente, né, politicamente, depois do genocídio. E uma coisa que me chamou a atenção nesse aspecto é que é crime em Ruanda negar o genocídio. Não se pode dizer que não aconteceu. Não se pode publicamente falar que não passamos por isso enquanto povo, enquanto faz parte da nossa Constituição. Infelizmente, faz parte da Constituição de Identidade Nacional ali, um aspecto muito violento. E não se pode negar que isso está ali presente nessa sócio-história. Não se pode negar para que a gente não esqueça, né, como a Mariana já trouxe ali na fala dela. E me veio tanto um contexto brasileiro nesse momento, que eu participei não tão ativamente, mas fiquei muito próxima das comissões da verdade aqui. A minha cidade teve comissão da verdade, foi uma das, acho que a última, esqueci a palavra agora, mas durante a ditadura tiveram algumas grandes violências nesse processo, pessoas que foram enfim, violentadas de modo geral, e aqui a minha cidade tem as marcas da ditadura, né, na nossa história. Então, teve aqui Comissão da Verdade para que a gente nomeasse aí mais um outro aspecto que eu acho que o livro traz, que é a importância de dar o nome às coisas. Quando ela diz lá no meio do livro que ela era o genocídio que eu ainda não sabia nomear. Então, é preciso dar nome politicamente, a gente precisa dar nome aos acontecimentos para que a gente entenda, né, do que se trata esse acontecimento. E aí me veio esse link com o contexto brasileiro, que durante o trabalho das comissões da verdade aqui, para se dar nome aos torturadores da ditadura, né, para trazer as pessoas que foram torturadas e que morreram e que os seus corpos nunca mais foram encontrados, a gente bradou em cada encontro da Comissão da Verdade a frase para que a gente não esqueça e para que nunca mais aconteça. Foi a frase que a gente mais bradou em cada comissão. E aí, quando acaba esse contexto de abrir esses arquivos, né, a gente volta para o Brasil de hoje, em que as pessoas estão exaltando a ditadura. Então, quando eu leio esse livro e vejo que a autora conseguiu trazer a sua memória e a sua história solidificada aqui nesse livro, não tem o que dizer, é o sujeito, como a Mariana trouxe muito bem, é o olhar do sujeito sobre essa historiografia constituída. Então, isso para mim é muito sintomático de por que Ruanda hoje, economicamente, é um país que se encontrou e que conseguiu, por exemplo, colocar no parlamento muitas mulheres, que conseguiu reverter situações políticas do passado muito negativas, porque se olha para essa história, essa memória, esse discurso sobre a memória, de maneira a dizer, não vamos cometer esse erro novamente. E aí fica para a gente essa dica de Brasil, que a gente não está fazendo isso, né? A gente está exaltando a ditadura de maneira muito comum, como se fosse algo normal, a gente se posicionar dessa maneira. Então, foi um aspecto para mim que ficou muito marcado ali durante a leitura desse livro. Um outro ponto, e aí, desculpa, eu vou fazer sempre um link com o Brasil, porque o meu olhar de cientista social, que ama falar de Brasil, acaba trazendo esse lugar que quando ela vai falar em tese da reabertura democrática, né, do processo de que quando Ruanda se torna de fato livre, né, muitas aspas, e eles têm que ir votar, eles têm que participar desse contexto de democracia, eles têm ali o tempo todo uma vigilância para que eles votem naquela pessoa que promete os aniquilar. Então, que democracia é essa, né? Que inserção é essa, que contexto é esse político que obriga essas pessoas que já estão numa situação de nenhum tipo de seguridade, né, de nenhum tipo de dignidade na vida,
Que situação coercitiva é essa que faz com que essas pessoas ainda assim votem naquela figura, naquela liderança política que está ali para os aniquilar? E aí no livro isso fica muito gritante, porque as coisas estão dadas, né? Os nomes estão dados, a gente não é alguém que está enganado, eles votaram, alguns que votaram, né? Eu esqueci o nome, porque eu não sou boa de memória, mas o nome da liderança naquele momento que incitava ódio. Eles votaram, mas votaram muito às claras, né? Eles votaram porque sabia que estavam sendo de maneira coercitiva ali, tendo que votar nessa liderança. E aí eu faço mais uma vez um intertexto com o Brasil, né? Em que momentos a gente escolhe lideranças que nos prometem nos aniquilar enquanto pessoas, nos aniquilar enquanto classe, nos aniquilar enquanto gênero, e ainda assim a gente percorre essa decisão de voto, né? Então, para mim, isso está colocado ali durante a obra. Um outro ponto que sobressai para mim o olhar e que a Mariana trouxe também é que eu tive contato com o que era Ruanda ainda no ensino fundamental, quando o professor trouxe o filme, né, o Hotel Ruanda, para a gente assistir. E aí todo mundo sai muito assim, né, da aula, super, meu Deus, que é isso? Mas isso aconteceu, né? E aí isso está muito posicionado em 1994, de fato, né? Como aquele contexto político que precisa de uma razão para que o genocídio aconteça e que tudo ali se desague numa grande matança. E aí, depois, e esse livro faz muito isso, que é constituir o lugar dessas pessoas que ela chama de desterrados, que para mim também foi interessante ter essa nomeação, né, como que ela nomeia as pessoas que têm que ser refugiadas, né, os tutsis que vão se refugiar nesse processo, e ela começa a falar disso na década de 60. Então, quer dizer, existe um contexto aí de aniquilamento total, né, dessa etnia há anos, né? Então, o final desse contexto é o genocídio, quando isso acontece em 1994, e que ela fala muito na fala dela que alívio que isso aconteceu, porque a gente espera que alguma coisa aconteça e a gente resiste há anos. Então, os aspectos que sobressaem para mim da obra, quando ela vai dizendo que eles precisam se refugiar, ela ainda é criança, isso para mim também é uma outra coisa que me choca, como que ela tem uma memória incrível, afetiva, no sentido de descrever com muita cautela esses lugares da memória para ela, da família, e não só da família. Vou dar spoiler talvez, mas o último capítulo, que ela vai descrevendo a realidade de cada vizinho, né? O que aconteceu com cada vizinho, e ela traz descrições muito, muito assertivas ali daquela comunidade, como aquela comunidade se organizava. Então, na década de 60, a gente tem um indício do aniquilamento dessas pessoas. Então, se você manda pessoas para um campo, você vai refugiar pessoas num lugar em que ela mesma diz, nem reconheço como Ruanda, não me parece Ruanda esse lugar que é muito próximo dos animais selvagens, que não tem os aspectos urbanos, enfim, que não tem uma constituição de sociedade ali completa, eles estão lá desterrados, eles estão ali à disposição de pequenas ajudas, e é sempre a ajuda do colonizador, que foi o responsável ali por incitar essa diferença étnica, e ela vai contando que em momentos em que vai se acirrando esse contexto de conflito entre Tutsi e Hutus, a primeira coisa que a ONU tira são os missionários que, em tese, né, estão ali para fazer, a organizar e tentar trazer um mínimo de dignidade, né? Então, o aniquilamento desse povo, né, enquanto povo, começa quando essas pessoas estão completamente retiradas, né, do seu contexto de vida, quando essas pessoas não têm direito à alimentação, quando essas pessoas não conseguem, enfim, não se alimentam bem, não têm moradia, não têm dignidade. Então, é aí que começa esse processo de matança, que é de aniquilar completamente os aspectos desse povo, né, enquanto cultura. E aí, um outro ponto que para mim é bem interessante aqui na obra, na verdade, que é um ponto para mim de identificação, assim, que é como ela descreve também os rituais, né? Que é meio que isso ali, né? Essa noção de coletividade é uma noção de quando celebrávamos e como sentávamos para fazer a cerveja. Então, existe uma noção ali, né, linda de comunidade e de celebração sobre o outro, que também vai sendo aniquilado pelas Forças Armadas, né, por quem está ali, de alguma maneira, vigiando e fazendo uma coerção sobre eles. Então, não lembro o capítulo, mas uma passagem que ela vai dizer em que
os adultos vão para uma reunião, e aí eles voltam em completo silêncio, repetindo, meeting, não pode, não, a gente não pode se encontrar, a gente não pode falar. Quer dizer, um aspecto que é muito presente na relação política e social daquela comunidade que tenta sobreviver num espaço e num território que não é originário deles, que não é deles, sem comida, sem casa, né, tentando se virar com o que é possível, tentando trabalhar com o que é possível, deixando para trás tudo aquilo que haviam construído num outro momento. E aí o que fica é o senso de coletividade e de comunidade, que ainda assim é completamente irrompido por uma outra força, que é vocês não podem se reunir, vocês não podem falar. Então tudo fica ali muito amedrontado naquele contexto, né? Então, mais uma vez, para a gente perceber que o aniquilamento do povo começa de maneira simbólica, subjetiva, psicológica, né? Um outro ponto que ficou para mim muito gritante, assim, né? Como que a Scholastic consegue hoje, claro, né, como a Mariana trouxe, né, assistir entrevistas dela também, você percebe esse olhar de alguém que viveu tudo isso e que está presente em quem ela é. Mas eu fiquei muito com essa sensação da infância roubada, né? De quando eles vão se refugiar, que ela fala que larga tudo para trás. Eu acho que ela fala de um brinquedo específico que ela gostava, que fica. Então, todos os aspectos de constituição de identidade dessas pessoas é completamente atravessado por uma decisão de outras pessoas, né? De aniquilar quem essas pessoas são. Então, é um processo gigantesco e às vezes a gente não dá, e a mídia também, obviamente, não vai dar a possibilidade de se discutir como que esse aniquilamento está em todas as áreas dessa sócio-história construída, e não só em 94, né, porque a gente só ouve falar de 94. E aí um ponto muito subjetivo para mim, porque foi de encontro a coisas que eu vivi na minha vida aqui, em contexto brasileiro, que quando ela vai para a escola, né, ela consegue a vaga lá no liceu, e que ela chega nesse lugar e percebe que ali ela já é uma pessoa não grata, né? Ela já nem deveria estar naquele lugar. Então, se ela está ali, no mínimo, o que ela precisa fazer é ser subserviente o tempo todo. Então, não precisa nem dizer para ela que ela necessita estar sempre solícita a todas as demandas do outro, porque ela já sabe que este é o lugar que cabe naquele contexto ali. E aí uma coisa que me chama muita atenção aqui no início desse capítulo, ela vai dizer assim, lá em Niamata existia tribo, gueto, comunidade, né? Acho que ela fala gueto, ela usa gueto na frase. Lá em Niamata existia o gueto e a comunidade para que a gente se mantivesse junto. Aqui no liceu não existe, né? Sou eu, então aqui é muito mais difícil, né? Eu acho que eu marquei essa passagem, porque vai de encontro comigo, né, enquanto mulher brasileira negra que decide adentrar o espaço acadêmico e que chega em muitos lugares e olha ao redor e fala, esse lugar também não é meu, assim, né? Ninguém me disse isso, mas está dito nas entrelinhas. Então, eu acho que é isso, ó, vou ler aqui um pedacinho que ela fala, em Niamata eu tinha conhecido a perseguição violenta e assassina. No entanto, o calor fraternal do gueto dava força para resistir. No liceu, eu iria conhecer a solidão da humilhação e da rejeição. Isso é muito os aspectos do que está colocado, isso é na página 87, aí para quem está com o livro, eu marquei aqui porque me toca muito nesse espaço estudantil, esse lugar do não lugar. E aí ela se apropria desse não lugar o tempo todo, mas ainda assim com muita humilhação, com muita rejeição, e não é diferente do que acontece com meninas brasileiras o tempo todo num contexto de escola. Enfim, marquei outras partes aqui, acho que não são aqui desse capítulo, não sinceramente precisam ser faladas, mas que traz esse lugar para mim, né? E aí eu fiz, mais uma vez, um link com o Brasil, porque eu fiz link com o Brasil o tempo todo, e me lembrei de uma experiência pessoal, quando eu tive a possibilidade de participar de um projeto chamado Câmara Juvenil aqui na minha cidade, e a gente ia para as escolas públicas eleger vereadores juvenis. E aí eu chego nessas escolas públicas no momento atual e vejo um montão de meninas já se reafirmando, usando seus cabelos, se entendendo ali num posicionamento negro, e entendo que existe uma militância construída aí a muitas mãos que faz ser possível que hoje no ensino fundamental essas meninas entendem que este lugar é delas e precisa ser ocupado, e não que é um não lugar, que eu senti a vida inteira, mesmo estudando em escola pública, né, porque aí no Brasil a gente precisa fazer as interseções aí de classe, de raça e classe, né, mas mesmo estudando em escola pública a vida inteira, em muitos momentos eu me senti rejeitada com o meu não lugar. Quando eu chego na graduação
isso não é tão presente, porque eu fui para uma faculdade que é acolhedora, mas quando eu chego agora no mestrado, isso ficou muito marcado para mim, como este não é o seu lugar, né? Então, é quase que assim, agradeça por estar aqui, né? Nos agradeça por utilizar desse lugar, e essa passagem quando ela coloca uma aluna humilhada, né? Isso teve para mim um ponto muito subjetivo aqui, enquanto eu, Karine, né? Da maneira como eu me identifico. Então, esses são os aspectos que para mim, assim, ficam muito demarcados na obra dela. E aí, o último capítulo para mim é também muito marcante, porque ela vem trazendo e resgatando uma memória coletiva, né? Então, o fio condutor da obra da Escola Chique é a narrativa da memória, e é uma memória contada por ela, mas que é os aspectos de toda uma comunidade, né? E eu acho que o que é mais incrível é como é que ela conseguiu fazer tudo isso, né? É o livro, como as meninas já comentaram aqui anteriormente, que é pesado, dada a narrativa das cenas. Para mim, a cena mais chocante é quando ela descobre a maneira como a irmã dela foi morta, uma das irmãs dela, e ela descreve aquilo. Para mim foi pesadíssimo, eu pensei em fechar o livro naquele momento, eu não conseguia continuar, porque eu visualizava a cena, né, o tempo todo ali na minha cabeça. Então, para mim, o que é muito potente desse lugar é como que ela consegue resgatar tudo isso, toda essa dor, todos esses aspectos com muita delicadeza, porque apesar de ser uma obra que traz questões ali muito violentas, né? É uma narrativa muito fluida, você não tem vontade de parar. Eu fui interrompida mais pela sensação de não consigo digerir isso daqui agora, do que por ser uma leitura pesada, né? Enfim, não é uma leitura pesada. Mas para mim, quando eu termino o livro e olho a trajetória que ela percorreu, é como essa mulher consegue constituir uma sócio-história afetiva através da própria memória dessa maneira tão potente. Como é que ela consegue fazer essa descrição, né? Como é que ela ainda está de pé dando entrevistas, né? Que força é essa que para mim, na minha percepção, está muito arraigada ainda no coletivo, no trazer a memória desses que passaram, para que a gente não cometa mais esse tipo de erro. Então, fica para a gente, enquanto povo brasileiro também, a noção de que a gente precisa resgatar as nossas memórias. A gente faz isso, né, obviamente, mas a gente está sempre entre a memória e o esquecimento, entre a tentativa de esquecimento, entre a narrativa de um esquecimento, e aí ela solidifica politicamente, ela solidifica afetivamente tudo isso que acontece num contexto de Ruanda, através do olhar dela, e tudo isso que acontece com toda uma comunidade. Então, fica aí a dica realmente para quem não leu, né, para quem ainda não leu esse livro, como uma possibilidade, uma potência. Eu estou a fim de falar dele outras vezes, acho que vou usar minha rede social para ficar aqui falando de cada livro, porque eu marquei ele quase todo aqui, não sei se dá para ver. Eu não sei a câmera que onde está. Eu marquei muito o livro e marquei momentos que foram me tocando, né, de maneira pessoal, e eu acho que cada memória que ela trouxe ali, eu vou acabar abrindo esses debates em algum momento. Então fica a dica para quem ainda não leu, e mais uma vez, obrigada pelo convite do coletivo, não só para participar desse momento afetivo, mas para mergulhar nessa leitura, né? Eu acho que não teria mergulhado se a gente não tivesse esse momento aqui. Eu tenho sido muito convidada para lives e para um montão de coisa para falar de racismo o tempo todo. E aqui agora eu estou tão à vontade, tá, assim, é um momento muito de descanso, né? Porque é uma troca afetiva mesmo, para além de postulados teóricos que o tempo todo vão inserindo a gente. Então, gratidão por esse momento, gratidão por ter conhecido Mariana e a Providência. E estou sempre à disposição também. Vamos para as perguntas, né? Espero que tenha. Muito obrigada, Karine, muito obrigada. Somos nós que agradecemos. Muito obrigada pelas suas lindas considerações e muito interessante, muito cativante também, né? E também eu gostei desse aspecto que você falou sobre a memória, né? Que acho que na maioria dos livros da Mukasonga é esse aspecto que ela tenta ressaltar, né? É a questão da memória, né? Que embora que fosse assim um povo que tentaram aniquilar a memória, faz com que essa povo não desapareça, né? Porque é um povo que carrega nele uma identidade, né? E que tem que ser lembrada pelo viés da memória, né? E acho que a autora mesma fala, né, que ele tem que, aquilo que a Mariana já ressaltou, que ele tem que sobreviver para que essa memória não desapareça, né?
E eu acho que é uma coisa bem saliente que nas suas obras, né? Então, acho que eu vou para a gente vai passar quase na segunda parte, né, do encontro. A gente vai colher as perguntas e nesse meio tempo de colher as perguntas vamos chamar o vocal, o Iba, né, para cantar novamente para a gente, né? E acho que elas saíram. Acho que saíram. Não sei se eles vão voltar, mas vamos esperar um pouco o tempo de colher as perguntas aqui. E para os nossos seguidores... Enquanto a gente espera, eu posso ler um trechinho? Pode. Posso? Ai, que Karine leu, eu também marquei um monte, tá todo riscado, grifado. Não tem como. E foi bem isso também, eu tive bem esse... Você grifa aquelas coisas que você fala, gente, que bonito. E é muita identificação mesmo, né? A gente percebe essa coisa da diáspora é muito forte, né? E o racismo também, né? Que acaba, é uma coisa universal, né? É muita semelhança, né? E às vezes a gente olhando rapidamente parece que é tão distante, né? Uma coisa tão... E não é. Eu queria ler um trecho que eu tinha marcado daquele momento que eu falei da mãe, que eu acho que ela vai fazer a visita foi em 86, a última vez que ela viu a família, foi visitar a Fala família. Fala a página pra gente, E eles têm uma noite super agradável. Fala a página pra gente. Ah, tá. Na página 130. Estou ouvindo uns barulhos aqui. E ela vai visitar em 86, né? E eles têm uma noite super agradável. Essa parte da visita começa na página 126, mas o trecho que eu quero ler é bem no finalzinho. Que aí na 126 ela vai contando a visita, e eles fizeram uma festa, os vizinhos foram. E é super agradável. Mas mesmo assim tem aqueles momentos de tensão por medo dos vizinhos hutus que estavam ali e ficavam observando, enfim. Mesmo na alegria tem sempre essa coisa tensa. Eu acho mesmo que o momento mais bonito e mais que foi todo tranquilo, acho que foi esse que a Karine falou da cerveja, que realmente é lindo, né, como ela descreve o processo. Inclusive, tem uma questão, não sei se é nesse na cerveja, quando ela fala da celebração entre os vizinhos e que eles convidam um vizinho tu, lembra? Né? Que, tipo, é uma pessoa que está ali à espreita, mas a comunidade ali, o coletivo está tão presente que eles convidam todo mundo, né? Isso eu me lembrei. Exatamente. Também. Todo mundo participa, é a coisa mais linda. E aí, nesse dia do casamento, eles chamam o vizinho tu também, mas só que já naquelas, se não chamar, ele vai, né? É perigoso. E aí, no final, quando depois que a mãe dela arruma desculpa, né, e fala, é melhor você ir, as crianças não vão poder comer, tipo, imagina, a mãe que não vê a filha há anos, provavelmente não vai ver mesmo de novo, manda a filha embora, e aí quando eles estão indo, ela diz assim no final, também para falar um pouco dessa coisa que a Providence falou, da delicadeza da narrativa, né, como a narrativa dela é delicada e linda. Ela fala assim, no dia seguinte, pegamos a estrada do Burundi, revejo minha mãe na beira da pista, sua silhueta frágil envolvida em sua canga. É a última imagem que guardei dela, uma pequena silhueta que se apaga na curva da estrada. Gente, não tenho maturidade para lidar com esse trecho desse livro, gente. Não tenho maturidade nenhuma. Eu leio, toda vez que eu leio, eu fico imaginando aquela mulher magrinha, enrolada numa canga, aquela mulher negra na curva, olhando a filha pela última vez, e ela que acabou de mandar a filha embora. É muito triste. É muito triste. Tem um outro trecho que eu gostei também, eu não sei se os meninos já chegaram, se eles já chegaram, a gente ouve. Gente, eu invadi aqui eles não vão conseguir entrar porque tiveram um pequeno problema imprevisto, que parece que caiu a internet.
E aí, mas daí é isso que eu entrei para falar. E também tem uma pergunta que logo eu vou passar, que uma pessoa fez, Aristóteles Candimba, que ele falou para que falar sobre o Ruanda sem ruandeses. Geralmente, né, essas perguntas de vez em quando elas surgem. Bom, eu só quero dizer que esse projeto ele é inteiramente coordenado por africanos e tem um membro do projeto, né, o Coletivo Raízes, que ela é brasileira. Então, estamos 6 integrantes. Eu, que sou do Níger, a Providence, que é do Senegal, o Isidro, que é de Angola, a Lúcia, que é de Angola, a Marjorie, que é da Guiné-Bissau. Então, e mais a Juliana, que ela é brasileira. E, com certeza, se a gente tivesse, né, contato com alguém de Ruanda, seria um prazer enorme, né? É sempre interessante que as pessoas contem suas próprias histórias. Inclusive, a gente, como negros, a gente discute isso quase que constantemente quando a gente vê alguém assumindo o protagonismo e vivo contando a nossa história. Então, é só para responder essa pergunta, né? Para que falar sobre o Ruanda sem os ruandeses. E também as convidadas, elas são a Mariana, ela estuda literatura, a Karine também é uma estudiosa, então a gente acha que elas são altamente qualificados para abordar o assunto e falar sobre o Ruanda. E, claro, o que eu falei, né, que todos nós aqui, dos integrantes, 5 africanos e uma brasileira, então a gente está trazendo a literatura africana para o Brasil, e também temos, a gente tem, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né, temos nosso lugar de fala como africanos. É isso, mas boa discussão aí para vocês. Então, muito obrigada, Isaka, pela intervenção. Então, acho que eu vou já passar até a primeira pergunta, né, que temos aqui. Scholastic, em vários momentos, fala que o objetivo dela, ao escrever, é fazer com que as pessoas não esqueçam aquilo que aconteceu e evitar tragédias como a de Ruanda. No Brasil, tem tido discussões se houve ou não ditadura, né? E fazendo um paralelo, quais ligações Scholastic nos deixa quando negamos ou minimizamos tragédias similares, né? Quem quiser pode começar, né? Responder. A Mariana ou a Karine? Quer começar, Karine? Eu acho que é bem o seu assunto. Pode ser. Pode ser. Quer dizer que eu trouxe um pouco disso, né, na minha fala, quando eu fiz o link aqui com a ditadura. Eu acho que tem uma questão, né, que quando a gente não rememora, a gente, de alguma maneira, está colocando essas pessoas num lugar subalterno mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E isso é muito característico aqui no Brasil, né? Então, eu acho que como lição, a gente precisa tirar, e a gente fez isso aqui, né? Vou falar, obviamente, novamente uma experiência pessoal, né? A gente fez isso aqui no contexto da minha cidade, em que, no momento de ditadura, alguns vereadores tiveram seus mandatos retirados. E aí, no ano de 2018, a gente fez um ato simbólico, registrado, né, em livro, de devolver os mandatos a essas pessoas que sumiram pela ditadura. Então, esse processo que parece simples e simbólico é um processo político de nomear e de devolver às pessoas, né, a condição de dignidade, muitas aspas aqui, que foi tirada, né, naquele momento. Então, eu acho que a lição que ela nos deixa é que não relembrar e não trazer a memória do que aconteceu faz com que a gente, mais uma vez, violente essa história, as famílias, essas pessoas, enfim, que desapareceram, e que a gente deixa um legado marcado na história de não dignidade, né, dessa memória, desta pessoa, do que ela fez. Então, eu acho que é um recado que fica da autora, da Scholastic, para nós, que a gente não pode sistematicamente colocar essas pessoas em subalternidade ou essa história em subalternidade o tempo todo. A gente precisa tirar de lá e deixar em praça pública para que a gente não repita, né? Eu queria comentar rapidamente, que eu vi aqui também um comentário
do Aristóteles, né? E acho que ele tem razão no sentido de reivindicar, né? Às vezes obviamente a gente nunca vai falar aqui de um contexto que a gente não viveu de maneira ampla, mas às vezes parece mais simples do que parece, né? Que é só discutir ali as nossas percepções e as nossas marcas de identificação subjetiva e política da literatura, né? A literatura tem esse poder de chegar nos lugares para que a gente consiga fazer essa conversa. Então, acho que esse é o nossa meta aqui, é trazer o nosso olhar sobre uma leitura, assim como poderia ser qualquer outra leitura, mas entendo o posicionamento ali, né? De que em alguns momentos é preciso trazer a vivência de quem tem um outro olhar sobre uma sociedade que nós não vivemos, né, que nós não estamos inseridos. Muito. Eu acho que a Karine me contempla bastante, me contemplou bastante com a fala dela. Eu acho que é isso, lembrar. E eu acho também que seja uma memória ativa, né? Que a gente mantenha viva essa memória para que a gente, né, não cometa o mesmo erro, né? Como a Karine falou muito bem, para que não se repita, para que a gente dê essa dignidade, né? Tudo isso que a Karine falou, e também para que a gente consiga evitar, prevenir, identificar com mais rapidez quando isso acontece, né? O que não tem acontecido, né? Porque nós estamos cometendo os mesmíssimos erros que cometemos na época da ditadura, que as sociedades que passaram por nazismo, fascismo, cometeram também, que aconteceu em Ruanda. Estamos cometendo os mesmíssimos erros. Né? A gente está vendo o ódio se avolumar, a gente está vendo as mentiras se tornarem verdade, as pessoas aceitarem essas verdades, viverem essas verdades, e a gente não está fazendo muita coisa. Né? Então, eu acho que essa memória é importante também para isso. A gente deveria aprender com os erros, não fica batendo a cabeça na porta até descobrir a maçaneta. Já existe a maçaneta. Se perguntar para alguém, vai te falar, abre aqui, olha que legal mesmo. Né? Então, e a gente bate a cabeça até inventar a maçaneta. Você não precisa inventar, já está feito já. Né? Então, eu acho também que é importante por isso. E essa questão do Aristóteles também eu não sei, assim, eu não pretendi aqui falar sobre Ruanda. Também, em nenhum momento eu falei aqui sobre como vive, ou fiz algum julgamento, né? Foi mesmo uma leitura, acho que a Karine também, né, falou mais ou menos nesse sentido, uma troca de impressões a respeito de uma leitura. Também estamos falando sobre a África, depois ele falou embaixo que era uma África artificial. A gente não está falando de África, né? Assim, não diretamente. Nós estamos discutindo a obra de uma autora africana, tentando respeitar essa história dela, enfim, como ruandesa, como Tutsi, mas não, dentro dos limites, acho, né? Eu pelo menos estava tentando, e a Karine também, pelo visto, dentro dos limites do nosso lugar de fala e da minha competência, inclusive, porque eu também não sou especialista em estudos africanos. Isso, e a gente também não pode esquecer que a gente está tratando de uma coisa ficcional, né? Aliás, que tem uma parte da história, né? E como eu já falei, é um romance bibliográfico, né? Quer dizer, mesmo sendo uma obra ficcional, tem uma parte, né, de veracidade, né, daquilo que aconteceu realmente, né, antes de 1994, né, que deu aquela toda essa tragédia, né, em que mais de 800 mil pessoas perderam a vida, né. Enfim, e eu vou passar a segunda pergunta, né? E essa pergunta acho que é da Mariana, né? Então, ela falou, Mariana, como professora de escola, né? Quais são as possíveis chaves de leitura do romance e como a obra ajuda estudantes a entenderem a história da África e evitar a reprodução de estereotipos, como, por exemplo, a África só tem conflitos. Bom,
A obra, inclusive, é excelente para trabalhar em escola, inclusive em níveis bem. No, tipo, nono ano, acho que já dava para trabalhar, dependendo de alguns trechos, inclusive, justamente porque é uma linguagem muito tranquila, muito acessível. Eu vejo assim, o que eu acho de mais bonito no livro é aquilo que eu já falei, né? Ela está falando de um conflito terrível, algo que muitas pessoas leem como, olha, tá vendo, a África só tem conflito, esse povo só vive brigando entre si, se matando, e ela traz, na verdade, um outro aspecto desse conflito, né? Ela mostra como que o povo oprimido ali naquela situação, aquele povo, os Tutsis, eles se organizaram para sobreviver, para viver, para se manter ativo e mudar de alguma forma a sociedade. Então, acho que o segredo da leitura, eu acho que é o segredo para. É a única maneira de apreciar qualquer produção negra, africana, afrodiaspórica, é de tirar o racismo do nosso olhar. A gente precisa desconstruir a perspectiva racista, porque se a gente pega um livro de literatura africana, por exemplo, Baratas, que seja, que trata de um tema muito forte, a gente já vai olhar direto somente isso. Então, a gente pega um livro, literatura marginal periférica de um autor ou uma autora negra. A gente vai procurar o conflito, a gente vai procurar o sangue, a gente vai procurar a violência e não vai ver mais nada no entorno. A gente não vai ver a beleza das relações, a gente não vai ver os afetos que são construídos, não vamos ver as lutas que são formadas, mas não vamos ver nada disso. Então, eu acho que a chave é a gente fazer a pessoa tirar aquela, eu não sei como é que chama aquele negócio do cavalo, sabe? Que o racismo coloca na gente. Quando a gente vê qualquer coisa que seja referente a pessoas negras, a gente só enxerga isso, é a fome, a miséria, no máximo, a pessoa que abriu um pouquinho, ela vê a luta, mas não vê o resto, o afeto, a família, as ligações, as construções que são feitas, isso passa. Então, eu acho que a chave para a leitura, não só do Baratas, mas de qualquer produção literária negra, é olhar em torno da violência. A violência vai aparecer? Aparece, em muitas obras, na maioria aparece conflito, aparece violência, como aparece em qualquer outra obra literária que trate de relações humanas. Se você está tratando de relações humanas, você vai ter conflito, vai ter violência, vai ter uma série de coisas. Mas vamos tentar olhar o entorno disso, né? Ainda mais se você é professora de literatura de língua portuguesa, vamos olhar a construção da narrativa, as imagens que são criadas, o papel do narrador, como que esse narrador funciona, isso que a Karine falou sobre como a memória, né, os detalhes, o trabalho que ela fez, né, de reconstruir isso, e a maneira como ela coloca essa história, né, porque ela vai e volta, né, ela fala do momento dela atual, aí ela volta para aquele momento específico, às vezes ela avança, tem uma certa descontinuidade. Isso é maravilhoso. Então, vamos tentar olhar para essas perspectivas e não só para o conflito. Acho que é uma maneira da gente contribuir para que não seja somente essa África que só tem conflito, essa África artificial, e essa África país, né, que vira um país. Né? Nós estamos falando aqui de um contexto muito específico, que é um país específico, que são duas etnias que viviam nesse país. Então, assim, essas questões também são importantes. Eu acho que o segredo é a gente olhar para os estudos africanos, para as produções africanas, negras, diaspóricas, da maneira como a gente olha para qualquer outro estudo, né? Com interesse intelectual, com interesse acadêmico, e não com solidariedade ou com repulsa, porque geralmente é isso, né? Ou a gente olha com solidariedade, ai, tadinho, ou então a gente olha com repulsa, ai, que horror, tá vendo que gente horrorosa. Então, sair desse binarismo é o único jeito. Não sei se eu respondi também. Eu acho que você falou tudo. E sempre, pegando carona naquilo que você falou, eu acho também que o único jeito também que a gente pode superar todos esses estereotipos, acho também que a mídia também tem a sua parte, né,
dentro de todo esse processo de desvalorização. Acho que a mídia tem que se conscientizar mais, né, e trazer, né, uma outra imagem da África, né, não sendo só a África morrendo de fome, a África vivendo só de guerra, a África vivendo no meio da mata e singularizando, né, porque a maioria, quando fala da África, sempre pensa, né, que a África é só um país. Muito pelo contrário, né? A África tem mais de 55 países, né? E com uma cultura, é um mosaico de cultura. Então, acho que só, assim, a mídia ajudar naquilo, né? Não divulgar só aquela parte, só para estereotipar, só para tentar escurecer o continente, né? Mas acho que é muito importante. E também eu estou gostando do fato que a gente está tendo aqui um acesso dessas narrativas, dessas obras literárias, né? Sendo traduzidas aqui no Brasil, né? Acho que, falando, né, proporcionando esses tipos de encontros, de debate, que vai dar uma abertura de consciência em relação ao continente africano. Muito, muito interessante aquilo que vocês apontaram, né? E a gente está quase chegando quase no final. Vou ver aqui se não tem outras perguntas. Né, se não tem, eu não estou vendo outras perguntas aqui. E então, eu acho que aquilo que vocês acabaram de falar é muito, muito enriquecedora, né? Muito, muito enriquecedora. E acredito que esse encontro, né, vai ser gravado, né, nas nossas memórias, né? E também vai servir de incentivo para quem ainda não leu as obras de Mukasonga. E o Isaka, eu não sei se ela tem alguma coisa a apontar, eu já adicionei ele, se tem alguma coisa para acrescentar nessa. Isaka, o teu áudio está mudo. O áudio estava mudo. Gente, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite. Vocês duas foram excelentes, excelentes. Eu acompanho o trabalho da Karine há algum tempo, eu conheço a Mariana há quase mais de 2 anos, e as duas são extremamente competentes, altamente competentes, por isso que a gente confiou, né, o debate dessa obra, dessa autora, para a gente falar sobre um assunto que é urgente, né? Como a Karine bem ela fez umas observações, o Brasil também teve um passado onde pessoas foram mortas, no caso na ditadura, e é sempre importante que essas tragédias sejam lembradas, né? Como a Scholastic Mukasonga fala, para que elas sirvam como lição para que isso não se repita mais dentro da sociedade, para que a gente aprenda com essas lições. E vocês deram conta, foram além das nossas expectativas, deram conta da discussão. Eu achei incrível, eu acho que todas as pessoas, né, que nos acompanharam, acham também, gostaram bastante da discussão. Esperamos que vocês aceitem os nossos próximos convites, porque porque os nossos saraus ainda terão vários outros, vão até setembro do ano que vem. E já aproveito para fazer um outro convite, que, né, daqui 2 semanas a gente vai ter outra discussão sobre outro romance, que de Pepe Tela, né, Terra Sonâmbula. Convidamos duas pessoas que são incríveis, a Jo Freitas e o Carlos Pedro. Carlos Pedro, ele é angolano,
Então, ele vai participar diretamente de Angola. Ele é artista, escritor, poeta, e a Jo Freitas também, ela é atriz, escritora, poeta, enfim. Eu acho que vai ser uma discussão muito boa, então a gente já aproveita para deixar aqui. Isso. Não tenho mais nada do que falar, só bater palmas para vocês duas. Muito obrigado. Então, a gente vai passar pelo sorteio, né? Que, como no início eu deixei avisado que vai ter o sorteio para as 10 primeiras pessoas a entrarem, né? A fazerem comentário. E aqui nos bastidores já está tudo selecionado aqui, temos aqui os nomes, e eu vou tentar compartilhar a tela para todo mundo ver o sorteio. Então, aqui na tela temos os 10 primeiros, né, nomes de quem... Está aí na tela. Acho que falta uma pessoa para completar os 10. Carlos, agora acabou de entrar o Carlos Francisco Mandumi. Eu vou acrescentar aqui e para completar. O Carlos, só para completar a 10ª pessoa, Francisco. E agora temos 10 pessoas. Eu vou já fazer rolar a roleta. E todo mundo está enxergando a tela? E eu vou passar. Mandei. Vamos ver quem vai ser sorteado. Opa! Como vocês acabaram de ver, é o Inofre Cardoso Chane que foi sorteado nesse encontro. Então, Inofre, estamos pedindo para você deixar nos comentários os teus dados, né, o nome, endereço, para podermos encaminhar o livro. Então, é isso. Então, infelizmente, era para fechar com o grupo, o Vocal Cuba, mas, infelizmente, deu um problema um problema técnica e elas não vão conseguir entrar novamente. Então, é isso. Acho que o Isaka já falou tudo. Agradecemos todos, né, pela as lindas considerações, né? E como eu já falei, essa sarau vai ficar gravada nas memórias, né? E ao mesmo tempo vai ser um incentivo, né, para quem não leu ainda as obras de Mukasonga. E como falou o Isaka, né, o próximo sarau vai ser sobre o Miyakoto, e os convidados, né, vão ser a Jo Freitas e o Carlos, né? E mais uma vez agradecemos também a Secretaria Municipal, né, que patrocinou esse evento, e agradecemos também agradeço os meus colegas, né, que estão nos bastidores, né, que se dão corpo e alma para o sarau acontecer, e agradecemos também todos os nossos fiéis seguidores. E um abraço
Um abraço grande para todo mundo. Beijo.